ao Senhor. O preletor da noite já está aí para nos transmitir a palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração e entregar a Ele o nosso melhor, amém? Nossa saudação também para os irmãos que nos acompanham pela live. Que onde quer que você esteja, que o Senhor possa ir de encontro à tua vida e te abençoar nesta noite. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos. Com o nosso coração, Pai, cheio de alegria e de gratidão por mais uma noite que o Senhor nos concede esse grande privilégio de estarmos aqui reunidos no teu nome para te adorar, para render graças ao Senhor, meu Deus, por todos os teus benefícios, ó Deus. Queremos aqui nesta noite te oferecer sacrifício de louvor, de adoração ao teu santo nome, meu Pai, porque tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Recebe nesta noite o nosso culto, Senhor, e nos responde, derramando da tua alegria, da unção do teu Espírito Santo, Pai, sobre nossas vidas e sobre nossos corações. Toca em nós, ó Pai, no louvor, na adoração, na oração, na palavra. Estamos aqui, Senhor, para declarar que o Senhor é bom, que o tempo todo o Senhor é bom, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Cura nesta noite aquele que está enfermo. Cura nesta noite aquela que está enferma, Pai. Que no nome de Jesus toda enfermidade bata em retirada. Que no nome de Jesus a tristeza saia. Que no nome de Jesus a angústia desarraigue nesse coração. E a paz de Deus, a tranquilidade no céu, a alegria do Espírito Santo, que é a nossa força, enche a vida da igreja, enche a vida do teu povo, enche a vida daquele que nos acompanha, Senhor, através dessa transmissão ao vivo. É o que nós te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos juntos adorar o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós somos a igreja. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não sobra para adorar o Senhor, né? Isso é muito bom. Aleluia. Aleluia.
Eu poder
mais um louvor, amém? Amém. Os irmãos que trouxeram suas contribuições já podem dirigir ao gasofilácio. Que Deus abençoar a cada um dos nossos queridos irmãos que têm contribuído. Deus vai continuar abrindo as portas, derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada um, amém? fala que a fidelidade é grande para com todos aqueles que temem o seu nome. Amém? Queridos, nós temos a honra de ter conosco hoje o pastor Maurício Xavier, acompanhado da sua esposa, a pastora Sueli. E antes de ouvir o pastor, eu gostaria de dar uma saudação para a pastora, vou louvar o hino. Amém? E logo após o pastor mostrará a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou grata a Deus, irmãos, por mais um dia na presença do Senhor, né? Ontem estivemos
ali, né, com a quinta-feira profética. Na quarta estivemos lá no pastor Sebastião e é assim, né, pastor? Uma maratona na presença do Senhor. É gratificante estar na casa do Senhor, irmãos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo, né? Ele faz grandes coisas na nossa vida. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Deixa eu para a nossa meditação, aqui em Salmo 42, e o primeiro que diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O 2 diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Amém, irmãos? Que possamos ter esta sede, né, irmãos, todos os dias de estar na presença do Senhor. Pois sabemos que o Senhor está às portas, né, e não podemos nunca, jamais esquecer disto. Né, que possamos todos os dias pedir a sua graça, a sua misericórdia, que Ele venha nos proteger dos dias maus, né? Pois sabemos que muitos, né, seguiram, caminharam, mas no meio do caminho eles pararam. Mas hoje estamos aqui de pé, irmãos, e não porque merecemos, nem porque somos fortes, né, mas pela graça, né, pela misericórdia do Senhor estamos aqui, né? E é motivo de alegria. Eu sempre digo que quem dera que todos, né, começasse a meditar, né, com privilégio o Senhor nos dá de todos os dias podemos dormir, acordar, né, fazemos os nossos deveres, trabalhamos, né, cuidando da nossa família. À noite temos o privilégio de estar na casa do Senhor, fazendo a obra dele. Então, irmão, se cada um tivesse essa consciência, né, de estar, né, todos os momentos, a cada minuto é um privilégio, né, de estar vivo, de estar de pé. As nossas igrejas estavam cheias, né, pastor? Então, muitas das vezes a gente, que somos líderes, nos entristecemos, né, por conta disso, mas vemos que o Senhor, Ele vê todas as coisas, e eu creio, né, que nesta noite o Senhor está contemplando esta igreja. Aquele que tem sede do Senhor, Ele está aqui, né, e eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Então que possamos nesta noite se desligar, né, muitas das vezes dos problemas, das dificuldades, que sabemos que nos nossos dias seculares nós temos, mas que possamos se ligar no céu, porque o Senhor, Ele já começou a falar através dos louvores, e eu creio que o Senhor vai continuar falando através da sua palavra, através de cada oportunidade que estiver, né? Porque o Senhor está aqui, irmãos. Nós somos os crentes pentecostais, né? Podemos glorificar ao Senhor, podemos dizer a Ele que Ele é grande, que Ele tem toda a liberdade, né, de estar neste lugar, porque o altar é dele. Amém? Então que possamos glorificar ao Senhor e dizer assim: muito obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Amém? As palmas. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, antes de eu passar para o pastor Maurício, eu gostaria de apresentar aqui algumas irmãs que estão nos prestigiando com a sua presença, né? A nossa irmã Sônia, onde está? A nossa irmã Tainara e o Ravi, amém? Ravi está lhe dando glória a Deus, ele que chegou, é isso aí, glória a Deus. Vamos saudar a nossa bem-vinda? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Pastor Maurício, por favor. Pastor Dorival, vai orar por ele? Pastor Dorival vai orar e o pastor Maurício está nos entregando a palavra do Senhor, amém? Pastor Maurício e a pastora Sueli são pastores da Assembleia de Deus ali na Vila Léo, né? Bem pertinho de nós, e para nós é uma honra recebê-los aqui mais uma vez. Abençoe, irmãos, que puderem, coloque de pé em nome de Jesus, que façam uma breve oração para que o pastor Sueli fale conosco por intermédio do Espírito Santo, amém?
Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por este momento, nessa noite, ó Deus de Israel. Como o Senhor tem te proporcionado, nesta noite vai sair da tua casa de oração para ouvir a tua palavra, seu Pai. Já que o teu servo em tuas mãos, tome ele em tuas mãos, vem usar ele, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, como um instrumento de poder, de unção, de graça, Senhor. Nos envolve nesta noite, ó Deus, com a tua glória por intermédio da tua palavra. Se derrama, Deus, nesta noite a unção do teu Espírito Santo, ó Pai, fala conosco de uma forma toda especial e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Deus é contigo, pastor. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria, né, irmãos, estar com vocês aqui nesta noite. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Davi, da pastora Denise, os obreiros dessa casa. Você que veio nessa noite ouvir a palavra de Deus. Eu faço minhas as palavras da pastora Sueli, quando ela disse que o nosso Deus já está falando desde o início desse culto, amém? A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça, né, irmão? O que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito de Deus, ele já está ministrando ao nosso coração, ele já está falando conosco desde o início deste trabalho. E hoje é sexta-feira profética, né, irmãos? Como disse a pastora Sueli, ontem nós estivemos ali numa quinta-feira profética e eu tenho observado que Deus tem chamado o seu povo para profetizar, né, irmão? Porque existe um poder na profecia e às vezes nós não colocamos tanta credibilidade, não acreditamos com tanto poderio que existe esse poder na profecia. E precisamos crer, precisamos acreditar que existe esse poder, né, na profecia, em você profetizar. Ou seja, existe poder naquilo que sai da nossa boca, existe poder nas escrituras, na palavra de Deus. Então eu creio que nessa noite é noite da gente profetizar. E eu tenho a certeza, ouvindo o pastor Davi orando, ele disse aquilo que Isaías disse, que a palavra de Deus não volta vazia, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Mateus capítulo 16 e o versículo de número 13. Os irmãos sabem que esse texto que nós vamos ler fala a respeito do dia que Jesus edificou a sua igreja. É sabido, irmão, que a igreja foi edificada aqui, mas só foi inaugurada lá em Atos capítulo 2, porque foi o Espírito Santo que inaugurou essa igreja linda, essa igreja maravilhosa, não é verdade? Não que o Espírito não estava na igreja, mas Deus precisava de um momento especial, de um momento como houve em Atos capítulo 2, para que pudesse marcar a história da igreja. E a história da igreja foi marcada com a descida do Espírito Santo, irmão. Porque o Espírito Santo é que faz a história da igreja, é o Espírito Santo que marca a igreja, é o Espírito Santo que ajuda a igreja. Estamos aqui, irmão, não por mérito, mas porque Ele tem nos ajudado, Ele tem nos revestido, tem nos dado graça, força e poder, e estamos aqui nesta noite para glorificar ao Senhor. Então, Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser
o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Então, irmãos, aqui é o dia que Jesus, ele edificou a sua igreja. A Bíblia diz no versículo 13, que chegando Jesus às partes de Cesareia, ele interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Percebe, irmão, que Jesus, ele estava interessado em saber o que as pessoas pensavam ao seu respeito. Às vezes a pessoa pode dizer assim, olha, eu não me importo com a opinião dos outros, não me importa o que as pessoas pensam de mim, mas segundo esse texto, a gente vê que Jesus, ele estava interessado em saber o que as pessoas pensavam ao seu respeito. E pensando bem, irmão, se a gente analisar, nós como igreja, também devemos ter esta preocupação. Por quê? Porque somos uma referência. Estamos nessa terra, irmão, para marcar vidas, marcar gerações, e como a igreja, precisamos se preocupar como nós estamos se apresentando nessa sociedade. É por isso que Paulo, ele disse que nós somos imitadores de Cristo. Da mesma forma como Cristo ele fez, Paulo ele fez, a igreja atual também precisa fazer. Então a pergunta de Jesus aqui, irmão, é uma pergunta muito importante, principalmente para os nossos dias. Saber como que estamos na sociedade, como que estamos no trabalho, na escola, no dia a dia, porque somos uma referência, somos um espelho, precisamos a cada dia mais ser um exemplo para essa sociedade. Quando a gente lê o versículo de número 14, a gente vai ver, irmão, com quem que Jesus estava sendo comparado. A Bíblia diz que ele foi comparado com João Batista, a Bíblia diz que ele foi comparado com Elias, a Bíblia diz que ele foi comparado com Jeremias ou um dos profetas. Percebe, irmão, que Jesus não foi comparado com qualquer um. Jesus, ele foi comparado com profetas, homens de Deus, homens que marcaram histórias e gerações. Então perceba que pesa sobre nós essa responsabilidade como igreja, que independente do tempo que nós estivermos nessa terra, ou se somos ou não a geração do arrebatamento, irmão, enquanto estivermos aqui, precisamos marcar a nossa geração como igreja, sendo exemplo para a nossa igreja, para a sociedade, sendo exemplo aonde nós estivermos. Por quê? Porque a todo momento estamos sendo observados e monitorados. Agora, se você observar, irmão, eu acho que a pergunta mais difícil que Jesus ele fez foi para os seus discípulos. Por quê? Porque saber a opinião daqueles que estão lá fora é uma coisa. Agora, saber a opinião daqueles que estavam com ele, irmão, é diferente. Jesus queria saber
saber, e para vocês, quem eu sou? Como quem diz, o que eu represento para vocês? A Bíblia diz que Pedro, irmão, ele toma a palavra dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, não foi o sangue quem tu revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Irmãos, isso aqui é a certeza, a convicção do Cristo que nós servimos. Por quê? Porque vivemos dias, irmão, que muitas pessoas falam de Cristo, pregam a Cristo, mas infelizmente ainda não conhecem a Cristo. Porque não adiantava, irmão, contemplar milagres, salvações, libertações, transformações, grandes coisas que Cristo ele fez durante ele esteve nessa terra, irmão, e não conhecer verdadeiramente, porque as pessoas precisam, irmão, conhecer a Cristo não por aquilo que ele pode fazer, não por aquilo que ele fez, mas por verdadeiramente quem ele é. Conhecer a Cristo na sua excelência, na sua grandeza, no seu poderio. Então, conhecer a Cristo porque recebeu alguma coisa dele é muito fácil, mas conhecer a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder, irmão, é somente pessoas que entenderam, como Pedro entendeu, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, amém? O texto vai dizer aqui, irmão, no versículo de número 18, que é muito interessante, que eu estava meditando nessa palavra, e eu encontrei aqui 3 promessas que Jesus ele fez à sua igreja, e são 3 promessas que para nós hoje é muito importante. E quais são essas 3 promessas que ele fez depois da confissão de Pedro? A Bíblia diz que Jesus disse: olha, Pedro, hoje eu estou edificando a minha igreja. Ele não estava edificando a sua igreja sobre Pedro, mas ele estava edificando a sua igreja sobre uma pedra. Essa pedra é o próprio Cristo, a igreja está edificada sobre ele. Aí ele diz: olha, Pedro, eu faço agora uma promessa à igreja. Que promessa é essa? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A interpretação que nós temos que ter aqui, irmão, é que Jesus ele não disse que o inferno não lutaria contra essa igreja. Ele não disse que o inferno não ia batalhar contra essa igreja. Jesus ele disse que o inferno não ia prevalecer. Existe uma diferença do inferno não lutar e existe uma diferença do inferno não prevalecer. Jesus estava dizendo: o inferno vai lutar contra essa igreja, o inferno vai investir contra essa igreja, mas a promessa é que o inferno não vai prevalecer. Isso aqui é uma promessa para nós, irmão. Isso aqui nos traz esperança e aumenta a nossa fé. Sabe por quê? Porque o diabo ele pode lutar contra nós, o diabo ele pode lutar contra o ministério, o diabo ele pode lutar contra os obreiros, contra a liderança, contra a igreja de Cristo, mas se verdadeiramente como igreja estamos edificados em Cristo, a pedra angular de esquina, o diabo pode lutar, mas nunca ele vai prevalecer contra nós. Amém, igreja? Isso é uma promessa maravilhosa, nos traz tranquilidade, nos traz esperança, nos traz fé. Por quê? Que por mais que o diabo possa investir em qualquer área da nossa vida, se verdadeiramente a nossa vida está edificada em Cristo, fica tranquilo, o diabo não vai te destruir, o diabo não vai destruir a sua casa, a sua família, o seu ministério, não vai. Ele pode investir, ele pode lutar, pode batalhar, mas se a sua vida está edificada em Cristo, tenha certeza que você não vai cair. A segunda promessa que Jesus ele fez a essa igreja, ele disse que daria a essa igreja as chaves do reino dos céus. Quando a Bíblia fala de chaves, irmão, possivelmente está falando de poder, está falando de autoridade. Presta atenção, irmão, Jesus estava dando à igreja que ele estava edificando poder e autoridade. São 2 coisas para nós fundamentais
fundamentais no reino de Deus, porque uma igreja que não tem poder, uma igreja que não tem autoridade, irmão, ela está sujeita a cair, a perecer, até mesmo ser vencida pelo diabo. Mas uma igreja que entendeu, que compreendeu aquilo que Jesus disse, que estava dando a ela poder e autoridade, acredite numa coisa, irmão, as enfermidades vão bater em retirada, os demônios vão cair por terra, aleluia, nada vai prevalecer contra a sua vida que não seja a vontade de Deus. Por quê? Porque como igreja nós temos esse poder e essa autoridade. E é interessante, irmão, que a gente só pode receber daquele que pode dar. Jesus, ele disse certa feita, eu tenho poder e autoridade, e eu dou esse poder e essa autoridade à igreja. Ele transferiu para nós como igreja. Então hoje pesa sobre nós esse poder e essa autoridade para nós usarmos e entendermos o poder e autoridade que está sobre a nossa vida. É uma pena, irmão, que muitas vezes nós não compreendemos isso. Às vezes nós acabamos sendo tímidos, medrosos. Às vezes nós não entendemos que nós como igreja tem esse poder e essa autoridade. Mas se realmente a nossa vida está edificada em Jesus Cristo, esse poder e essa autoridade já está sobre a sua vida. Comece a usar este poder, essa autoridade, que seja na igreja, aleluia, na sociedade, na sua casa, na sua família, não importa. Se você entendeu que a sua vida está edificada em Cristo, já pesa sobre você esse poder e essa autoridade que Jesus ele nos deu. E a terceira promessa que Jesus ele fez a essa igreja, é muito interessante que ele disse que tudo que essa igreja ligasse na terra seria ligado no céu, e tudo que essa igreja desligasse na terra seria desligado no céu. Eu acredito num poder de concordância, irmão. Eu acredito que quando há oração, intercessão, aleluia, o poder de Deus ele se manifesta, porque existe este elo entre a igreja na terra e o céu. Mas o mais interessante, irmão, que eu vejo aqui é o poder da palavra, aleluia, o poder da palavra que pesa sobre nós. Porque às vezes nós pensamos assim, olha, para mim profetizar precisa Deus mandar. Nem sempre é assim, porque se a gente crê no poder da palavra e puxamos a responsabilidade do poder da palavra sobre nós, aquilo que sai da nossa boca, irmão, não vai voltar vazio. Às vezes, irmão, muitas pessoas erram dizendo assim diz o Senhor, sendo que Deus não disse nada. Mas Elias é a prova, irmão, que mais profetizou sem Deus mandar, e nem por isso aquilo que saía da boca de Elias voltava vazia. Jesus, eu creio que ele estava ensinando a sua igreja, que essa igreja tem um poder sobre as palavras, essa igreja tem um poder, irmão, de profetizar, e aquilo que sair da nossa boca acontecer. Então precisamos crer no poder da palavra, não só da palavra verbal, mas da palavra escrita, porque essa palavra que nós lemos, estamos aqui pregando, esta palavra ela tem poder, e merece de nós como igreja, como povo de Deus, toda a credibilidade, porque esta palavra ela não voltará vazia. E como é uma sexta-feira profética, irmão, precisamos entender isso, que Deus tem nos levantado para profetizar, Deus tem nos levantado, aleluia, para interceder, aleluia, para entregar palavras de fé, de poder, aleluia. Às vezes, irmão, nós se deparamos com situações difíceis e esquecemos desse poder que tem sobre a nossa vida. Precisamos profetizar, irmão, sobre o enfermo, precisamos profetizar sobre aquele que está desempregado, precisamos profetizar sobre o lar, sobre a casa, sobre a família. Por quê? Porque se verdadeiramente aquilo que a gente ligar na terra estará ligado no céu, aquilo que sair da sua boca, Deus não vai deixar cair por terra. O exemplo que eu dei a vocês como Elias,
Elias, irmão. Elias, ele não disse, segundo a minha palavra não vai chover. Ele não disse, segundo a palavra de Deus, mas 3 anos e meio ficou sem chover sobre aquela terra. Porque, irmãos, o poder da palavra tem um peso muito grande quando nós entendemos que este poder, esta autoridade pesa sobre nós como igreja. Então essa foi, irmão, a igreja que Jesus ele edificou e constituiu sobre ela, na minha visão, essas 3 promessas. E como igreja, se nós entendermos que nós temos direito e pesa sobre nós essas 3 promessas, a nossa vida vai ser mudada, a nossa vida vai ser transformada. Deus vai fazer, irmão, milagres extraordinários. Deus vai fazer maravilhas em nosso meio, quando nós compreendermos que nós como igreja temos sobre a nossa vida essas 3 grandes promessas. O nome do Senhor, ele será glorificado na nossa vida. Amém, igreja? E eu gostaria de orar por vocês nessa noite. Amém, meu pastor? Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse de pé comigo, com a permissão do pastor. Eu gostaria de orar com vocês. Por quê? Porque se é uma sexta-feira profética, irmão, vamos profetizar. Vamos profetizar sobre esta causa, sobre este propósito. Vamos profetizar sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Quem sabe você entrou aqui, está desempregado. Vamos profetizar que essa porta vai se abrir. Vamos profetizar, irmão, a salvação da sua casa, a salvação da sua família. Vamos profetizar, irmão, que eles virão com você para a casa do Senhor. Que da mesma forma como a salvação alcançou a casa de Zaqueu, a salvação vai alcançar a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, o bairro onde você mora, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, pela tua palavra, Senhor, por esta igreja, por este trabalho. Senhor, estamos numa sexta-feira profética, numa sexta-feira cheia da graça, do poder da tua presença. Meu Deus, eu entendi que o Senhor edificou uma igreja, e para essa igreja o Senhor deu a ela 3 promessas maravilhosas, ó Pai. E uma delas, ó Deus, é que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. E nessa noite eu quero ligar juntamente com esta igreja o milagre, a providência, a cura, a libertação, a salvação, as portas abertas para essa casa, para esta família, para este lar. Senhor, nós profetizamos o milagre, nós profetizamos a salvação de almas, nós profetizamos a cura divina. Alcança, Senhor, nesta noite aqueles que estão acamados, aqueles que estão presos. Alcança este bairro, essa vizinhança. Alcança, meu Pai, aqueles que nos ouvem de uma forma tremenda e poderosa. Nós intercedemos agora, Senhor. Começamos a ligar a nossa fé, começamos a ligar pelo poder da sua palavra. Essa palavra não voltará vazia, Senhor. Eu creio que haverá cura, haverá salvação, haverá libertação. Se tem alguém desempregado, Senhor, nós não aceitamos, Senhor. Nós profetizamos que essas portas vão se abrir. A providência, o milagre, a bênção do Senhor alcançará esta família, esta casa, este lar nesta noite, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, porque fazemos parte desta igreja. A igreja que o Senhor edificou, meu Pai, não tem uma placa, não tem uma denominação, não. A igreja que o Senhor edificou está edificada sobre ti. E se nós estamos edificados sobre o Senhor, nesta noite essas promessas descem sobre nós, nos reveste, nos capacita, nos levanta na tua presença, Senhor, para que possamos cumprir o ministério, o chamado que o Senhor tem na vida de cada um de nós nessa noite. Pai, te louvamos e te agradecemos e profetizamos
profetizamos, meu Pai, sobre esta igreja, sobre a vida de cada oficial, te profetizamos sobre toda a membresia, os visitantes, o milagre, a bênção, a resposta divina, que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja do Senhor. Receba a palavra de Deus no seu coração, igreja. Entenda isso, que você como igreja, pesa sobre você essas 3 promessas. Estamos edificados em Cristo, irmão, verdadeiramente. Acredite, nós temos este poder sobre a nossa vida. E o Senhor vai nos honrar, nos ajudar. Tudo que sair de nós não vai voltar vazio, pelo contrário, vai dar fruto, vai crescer, vai prosperar. A gente vai ver o resultado para a glória de Deus, e o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas, amém? As suas palmas glorificam a Jesus de Nazaré. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Que nós possamos crer, né, irmãos? Muitas das vezes eu fico pensando, se a igreja acreditasse mais naquilo que a Bíblia diz, eu tenho certeza que nossa vida seria diferente. Às vezes a gente tem tanta incerteza, né? E Deus traz tantas garantias para nós. Esses dias eu estava conversando com uma jovem aqui da igreja e falando de algumas coisas que nós já pedimos para Deus, só que a gente esquece. Aí eu estava lembrando ela conversando com ela um pouco desanimada, eu mostrando para ela as coisas que Deus disse, na verdade, não, nem que Deus disse, que ela pediu para Deus lá atrás, e hoje já é uma realidade na vida dela. E eu vi sabe quando parece que a gente usa aquela expressão que a ficha caiu? Naquele momento assim, eu percebi que o olho dela brilhou, eu falei, lembra disso. Outro dia você estava falando sobre isso com o Senhor, e para você parecia algo impossível. E se nós fizermos uma análise da nossa vida, é que nós não temos esse hábito, irmãos. Mas naquele livro Heróis da Fé, fala de um homem, um grande homem de Deus chamado Miller. E ele tinha um hábito, ele tinha um diário de oração. O que ele fazia? Na página esquerda ele escrevia o pedido, a página direita ele deixava em branco, para ele colocar, pastor Dorival, a resposta. E ele sempre, quando ele estava desanimado, ele conta nesse livro, nesse diário, ele pegava o seu diário, ia lá para o seu quarto de oração, e lá ele abria o diário e começava a ver o tanto de oração que Deus já tinha respondido ao longo da caminhada dele. E aquilo aumentava a fé dele para ele continuar acreditando nas promessas do Senhor. Então, às vezes parece que aquilo que a gente fala de Deus é tão verdadeiro, né, na vida do outro, mas parece que quando é na nossa vida, parece que é algo tão distante. Mas não é assim que Deus quer que a gente veja Ele. Ele quer que a gente veja Ele como um Pai bom, como um Pai presente. A própria Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Quero agradecer aqui ao pastor Maurício, sua esposa a pastora Sueli, obrigado pela presença, e que Deus continue abençoando a cada um de nós. Porque, irmãos, crer em Deus, quando tudo está dando certo, não é uma tarefa muito difícil. Agora, crer em Deus, quando as coisas estão contrárias, quando o vento é contrário, aí sim a nossa fé cresce e a nossa fé aparece. Amém? Nós vamos agradecer a Deus por este culto. Lembrando que domingo pela manhã nós temos escola bíblica. Estamos retornando aí, na verdade, iniciando o novo trimestre. E vamos aprender um assunto muito interessante. As vãs sutilezas que o inimigo está usando para enganar muitas pessoas. Ideologias antigas com roupagem nova para tentar tirar a nossa fé do Senhor. E vamos começar com a nossa classe com os jovens também. Os jovens tiveram aí bastante tempo para descansar, né? Um trimestre descansando, mas agora, ó, domingo de manhã, aguardamos a vossa presença aqui, amém? Vamos de pé orarmos ao Senhor. Quero chamar aqui o presbítero Rodrigo para fazer essa oração. Depois nós vamos dar a bênção apostólica e vamos para o nosso lar em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço que os irmãos continuem orando pelo Alisson, aquele jovem que a gente vem pedindo oração por ele. Ele é sobrinho de uma funcionária lá da nossa escola, e ela serve a Deus, a família serve a Deus. O menino que foi descoberto um tumor na coluna dele, ele passou pela cirurgia, e essa semana para nós chegou a notícia tão
aguardada, né? O menino já está se colocando de pé. Então, continue orando, já está dando os primeiros passos. E o médico disse, porque o sonho dele um dia é jogar futebol. O médico falou, seu sonho pode se tornar uma realidade sim. A cirurgia foi muito boa, foi muito bem feita. Então, nós cremos num Deus que opera maravilhas. Amém, irmãos? Aquilo que para o homem parece impossível, para Deus não é. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Oremos. Oh, Pai amado, Pai poderoso, te agradecemos nessa noite, Pai amado, por essas portas abertas, Senhor, por podermos ter essa igreja edificada, Senhor, por receber a maior das profecias, a palavra pelo pastor que trouxe hoje, agradecer pela vida dele, Senhor, por cooperar conosco, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada profecia que recebemos em nossas vidas, aquelas que não se cumpriram, aquelas que irão se cumprir ainda, porque eu creio em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, que envie o médico dos médicos para aquele varão que eu creio em nome de Jesus, o Alisson que está ali, Pai amado, a sua recuperação que seja próspera, cada dia melhor, em nome de Jesus, porque creio, Pai, que a prosperidade, a saúde está em nossas vidas, através de nossas orações, Pai amado, está na nossa fé, está indo em caminho, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, por essa noite, por estar encerrando essa semana na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, que viemos dessa noite, saímos protegidos, acampado pelos anjos do Senhor, que nos guarda, que nos leve em paz para os nossos lares. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Vão em paz, que Deus vos abençoe.